Então vamos lá, para a gente começar, eu quero falar um pouco, né, te passar um pouco de como que eu faço, qual que é a lógica que eu sigo sempre que eu vou analisar a performance de uma campanha. Isso é indiferente, tá? Se eu estou analisando uma campanha no Google, se eu estou analisando uma campanha no Meta, TikTok, independente da plataforma, tá bom? E também essa lógica que eu vou te passar agora, ela indifere do tipo de campanha. Por quê? Essa lógica ela contempla os seguintes passos, tá? Para você entender. Primeiro, na hora de analisar a campanha, eu vou observar qual que é o objetivo daquela campanha, não no sentido técnico da coisa. O que eu quero falar com isso? O sentido técnico da campanha, muitas vezes a gente tem uma campanha que o objetivo dela é de tráfego, tá? Mas no contexto do funil, essa campanha ela tá me trazendo mais visibilidade para a marca. Então, por exemplo, estou gerando tráfego para o meu perfil do Instagram. Quero fazer com que pessoas conheçam mais o perfil do Instagram. Imagina que eu tenho um projeto onde eu tenho um conteúdo específico, eu preciso mostrar alguma coisa que é dentro de um site, né? Pode ser um conteúdo de blog, enfim, tem várias situações que a gente consegue aplicar isso. Eu tenho, no sentido técnico, eu tenho uma campanha gerando tráfego para esse site, mas o meu objetivo no contexto desse funil como um todo, ele não termina na geração de tráfego, né? Mas ele, muitas vezes ele pode ser essa questão do reconhecer, né? Reconhecer um projeto que eu preciso ganhar mais autoridade e por isso eu estou disponibilizando um conteúdo. Reconhecer um produto, né? Então fazendo pessoas reconhecerem esse produto através dessa landing page, dessa página específica de um site. Enfim, qual que é a sacada que eu quero que você entenda disso que eu estou querendo te falar? É que a gente tem o objetivo de campanha no sentido técnico, mas é muito importante que a gente sempre observe qual que é o objetivo se tratando de funil, né? A gente analisar qual que é o funil daquele projeto, daquela empresa que a gente está gerenciando anúncios e a partir disso, então, a gente faça a análise da nossa campanha para ver se a gente está alcançando aquele objetivo, independente do objetivo técnico da campanha que a gente está trabalhando ali na plataforma de anúncios. Então espero que isso aqui não tenha ficado um tanto quanto confuso para você, porque é importante, isso muda todo o jogo. A partir desse entendimento, a partir da compreensão disso que eu acabei de falar, qual que é o próximo passo? Eu preciso entender se no contexto do meu funil eu estou buscando um resultado X com aquela campanha, eu preciso olhar para o resultado principal que aquela campanha está me gerando. Ó, tô interrompendo aqui rapidinho o seu conteúdo porque eu preciso te dar um recado muito importante. Durante o mês de novembro, se você está assistindo esse conteúdo aqui durante o mês de novembro, você precisa aproveitar a nossa oferta exclusiva de Black November. É o que a gente chamou de Black Insights Pack, tá? São 5 dashboards premium da nossa linha Pro para você aproveitar com mais de R$1.000 de desconto. Então, se você está assistindo esse conteúdo durante o mês de novembro, confere o link aqui na descrição para não perder essa oportunidade. Agora vamos lá para o conteúdo, tá? Então, o primeiro indicador que a gente observa é olhar para o resultado principal que aquela campanha está buscando. Então, por exemplo, se é uma campanha de tráfego, quantos acessos ao perfil, quantos acessos a essa página do site, enfim, a esse local, né, que eu estou gerando tráfego, eu estou tirando a pessoa de um lugar e levando ela para outro. Então, quantas pessoas eu consegui levar para esse meu destino, né? Segundo, tá? No segundo momento, em algum momento eu tive que planejar, né? E você deve fazer isso também, planejar o quanto que você está disposto para pagar na média por aquele objetivo que você quer alcançar. Então imagina que eu estou fazendo tráfego para o site e o meu page view, no caso, né? O custo médio por page view, eu estou disposto a pagar, sei lá, até R$1. Então eu vou ficar de olho nesse indicador para saber se ele está na média, se ele está abaixo, se ele está acima. Esse seria o segundo passo. E o terceiro indicador, então, nesse nível, né, de hierarquia, então eu olho para o resultado principal, depois quanto que está o meu custo médio. O terceiro indicador, que é muito importante, nessa situação que eu estou exemplificando aqui para você, ele vai se chamar de Connect Rate, né? Que é a taxa de conexão que eu estou tendo das pessoas que clicaram no meu anúncio, qual que é o percentual de pessoas que realmente estão indo para aquela página que eu estou destinando, então, os usuários. Seguindo essa lógica desses 3 indicadores, eu consigo levar eles para várias situações. Então, imagina uma situação de captura de lead.
do mesmo jeito, né? Eu tenho o objetivo da minha campanha é captação de lead, mas eu preciso levar a pessoa para fazer essa inscrição. E aí pode ser no site, pode ser um formulário integrado, enfim, da plataforma. Mas vamos imaginar aqui que a gente está levando essas pessoas para um site. Então eu vou olhar quantos cadastros eu estou tendo, qual que é a média do custo para cada um desses cadastros, se está dentro daquilo que eu estou disposto a pagar ou não, e depois qual que está sendo a minha taxa de conversão desses cadastros. Ou seja, vamos fazer o seguinte aqui, vamos deixar isso aqui mais claro, tá? Estou anunciando lá no Instagram, a pessoa viu meu anúncio, clicou, foi para a página, certo? Quando ela chegou na página, ela se cadastra e aí eu recebo esse evento lá dentro do meu pixel, ok? Então é o seguinte, das pessoas que clicaram, né, quantas foram até a página, aqui eu já tenho uma taxa, né, de Connect Rate que eu acabei de falar, e dessas pessoas que chegaram nessa página, não são 100% dessas pessoas que acabam finalizando ali o cadastro, que é o meu objetivo que eu estou buscando. Então eu preciso medir essa taxa de conversão também. Essa mesma situação ela pode se estender para vendas, por exemplo, e aí pode entrar algumas variáveis, né, de processos de vendas, como por exemplo, se eu vendo um infoproduto, mando direto para a página de vendas, né, fazendo um tráfego direto, a pessoa já vai para o checkout e compra. Agora, se eu estou tratando de um e-commerce, a pessoa muitas vezes tem a página do produto, tem a adição ao carrinho para depois ir para o checkout, para depois ela finalizar a compra. Então eu tenho uma etapa a mais ali que em outra situação eu não tenho. Tudo vai de você entender o contexto, lembra do que eu falei lá no começo. Então procura sempre entender qual que é o objetivo que você está buscando com aquela campanha na composição do funil desse negócio que você está gerando tráfego. Depois você olha para o objetivo da campanha no sentido técnico, para você então definir quais são pelo menos os seus 3 indicadores principais, tá? Normalmente a gente chama de métrica, mas é importante que você saiba o seguinte, toda vez que eu junto 2 informações para chegar em outra, eu estou falando de um indicador. Então, por exemplo, se eu estou olhando para a quantidade de leads, eu estou falando de uma métrica, porque ela é uma informação única. Agora, se eu estou falando de custo por lead, eu estou falando de um indicador. Por que ele é um indicador? Porque eu preciso pegar o quanto que eu investi e dividir pelo resultado. E aí eu vou ter o custo médio ali por aquele lead. Se for também, né, a taxa de conversão desse lead, mais uma vez eu estou falando de um indicador. Só abrindo um parênteses aqui para você entender a linguagem que eu estou trazendo para você nesse vídeo. O fato é o seguinte, normalmente você vai ter pelo menos 3 dados que você vai observar como principais, que eles podem ser métricas ou indicadores, como o caso desse exemplo, e tudo que vem depois ele serve para complementar. Então imagine o seguinte, você está anunciando para fazer captação de lead, a quantidade de lead está boa, o seu custo por lead ele está dentro ali do que você mais ou menos imagina que você iria pagar, ou seja, está aceitável, só que a sua taxa de conversão ela não está muito legal. A partir dessa informação você vai tomar decisões de otimização que nesse caso desse exemplo que eu dei aqui, ela nem sempre vai estar relacionada diretamente ao que você pode fazer dentro da campanha, tá? Mas imagina que você tivesse esses 3 cenários ok, né? Mas que ainda dá para otimizar. E aí você poderia observar outras situações, como por exemplo o CTR. Como que está a sua taxa de cliques no link, né? E aí você observa como uma métrica ou como um indicador, aquilo que você vai fazer depois dessas 3 informações principais, como complementares, tá? Essa é a forma com que eu gosto de analisar as campanhas, com que eu busco sempre analisar, e tudo que vem depois, né, a gente vai colocando como segundo, terceiro plano, para não ficar naquela paranoia de, poxa, meu CTR tem que estar em tal percentual. O meu CPM está muito alto comparado ao Joãozinho ali do lado que falou que está pagando X e eu estou pagando Y. Então, assim, a lógica que eu sigo ela é muito mais racional e muito mais focada naquele resultado que eu estou buscando do que tentar, assim, olhar o todo ou ficar perdido em um monte de métricas, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de deixar aqui o seu like, também se inscrever no canal se você ainda não fez isso, tá? Tem mais conteúdos aqui no canal que vão te ajudar a otimizar a sua operação, otimizar o seu processo de análise de campanhas de tráfego. Então dá uma conferida aí que vai valer bastante a pena. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário aqui falando o que você achou, quais são os insights que você extraiu desse conteúdo, e também lembra de conferir os links aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo, fique com Deus, até mais.